né? Palmeiras só alegrias, né? Ô, coisa boa. Palmeiras, Verdão, sonhando com o tricampeonato consecutivo do Brasileirão e para isso voltou a contar com boas atuações de 2 pilares do time. O Silvestre conta pra gente. 2 pilares desse Palmeiras de Abel Ferreira voltaram a ser decisivos. Contra o Galo, sábado passado em Campinas, Veiga converteu 2 cobranças de penais. E Dudu cavou uma das penalidades assim que entrou no finzinho da partida, quando o jogo estava 1-1. E ambos foram ovacionados pela torcida que canta e vibra. Pôr o jogador de fora não é castigar o jogador. Pôr o jogador de fora é entender que às vezes é preciso ficar de fora para ganhar novas energias, para ganhar novos... Às vezes até para ficar chateado com o treinador. Rafael Veiga havia perdido a condição de titular para o Maurício após as quedas na Libertadores e na Copa do Brasil. Com a lesão de Estevão, retornou ao time. Não era porque eu não estava jogando tão bem e não fazendo gols que eu era uma pessoa, e agora que eu fiz 2 gols eu sou outra pessoa. Eu já falei várias vezes que eu sou eu, independente de se eu faço gol ou se eu não faço gol. Eu sou o mesmo cara, não sou dependente de elogio e também não sou refém de crítica. Mais do que a imprensa, mais do que a torcida, dentro de mim tem uma cobrança com certeza muito maior. E se está atuando agora mais pela ponta direita, tudo bem. Já joguei nesses últimos jogos abertos, já joguei centralizado, alguns jogos até de volante. O importante é jogar, seja lá onde for. Aí é com o professor que escala. Não tem problema nenhum. Sai, dá a vez ao outro, como foi o caso. O Veiga não estava bem, tive conversas com ele e nós não podemos... E eu se calhar insisti mais vezes que aquilo que se calhar era necessário. Se Veiga saiu da equipe porque caiu de rendimento por inúmeras razões, Dudu ainda busca a melhor forma depois de operar o joelho e ficar quase 1 ano em recuperação. Eu deixei de jogar futebol por uma lesão destas. Tem sido pouco aproveitado por um único motivo. E não tem nada a ver com o fato do Dudu, outro dia, quase ter deixado o Palmeiras para defender o Cruzeiro. Se me perguntares, o Dudu está pronto para jogar 90 minutos? Não está. Mas se ele nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular. Eu estou treinando muito, cara. Quem acompanha eu lá no meu dia a dia sabe do meu empenho, do meu esforço, que não está faltando para mim voltar ao meu melhor ritmo, o meu melhor futebol. Desde o primeiro dia que eu pus o pé nesse clube, eu sempre falo em todas as minhas entrevistas, meu objetivo é entrar dentro de campo, dentro do estádio, fazer o torcedor voltar feliz para casa. Como eu falei, se eu pudesse dar um abraço em cada um do torcedor palmeirense, tava aí 18 milhões de abraços em cada um. Você quer dar um abraço no Dudu? Dá um abraço, Dudu. Dá um abraço que você merece. Não tá bravo com o Dudu, não, né? Pelo contrário, eu quero que ele jogue mais e mais. Isso aí. Antes da gente comentar sobre esses Dudu, esses pilares aí que estão, né? Primeira coisa é que esses pilares já estão na história do clube, né? Eles já, independentemente do que acontecer de agora em diante, eles já têm os nomes marcados, cravados na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eles foram responsáveis pelos principais momentos da história mais gloriosa do clube, na geração mais vitoriosa do Palmeiras. Pode não ter sido a geração que jogou mais bonito, mas é a geração que mais ganhou e que pode continuar ganhando, porque essa geração ainda não terminou. O Dudu ainda está aí, o Veiga ainda está aí, o Gomes também, o Everton e alguns outros, Marcos Rocha, né? Então, Rafael Veiga é muito importante para o Palmeiras, o Dudu é muito importante para o Palmeiras. Não significa dizer que eles tenham que ser titulares 100% em todos os jogos e não tenham nenhum tipo de risco de terem que dar espaço para outro jogador. Isso aconteceu com o Veiga, que jogou mal essa temporada. Ele fez muito mais jogos ruins do que bons, a ponto de perder a sua posição efetivamente para o Maurício. E o Veiga só voltou a jogar por quê? Porque o Estevão se machucou. São 2 jogos que o Veiga está de titular por causa da lesão do Estevão. Amanhã acho que ele ainda não vai jogar, mas daqui a 15 dias contra o Juventude, certamente o Estevão estará em campo. Então, é muito possível que o Veiga não esteja mais.
porque o Maurício ganhou a vaga do Veiga e continua sendo titular. Até por uma questão de coerência, o Abel deve tirar o Veiga do time para colocar o Estevão de volta. Enquanto o Dudu, o que o Abel falou é verdade, ele não consegue jogar ainda 90 minutos. Eu só acho que ele tem que aproveitar mais o Dudu do que ele tem aproveitado. O Lázaro, por exemplo, entrar antes do que o Dudu é quase que uma heresia para mim. Eu vejo o Dudu no banco olhando o Lázaro entrar antes dele, dá vontade de chorar, né? Com todo respeito ao Lázaro, estou falando do jogador e não da pessoa, mas então é preciso haver um equilíbrio. O Dudu já mostrou que tem condições de ajudar muito o Palmeiras, então ele tem que ser aproveitado por mais tempo, na minha opinião. Você também acha, Basé? Olha, se tem um cara que tem costas para barrar um jogador como o Dudu ou o Veiga, esse cara é o Abel Ferreira. Eu acho que o clima estaria muito mais pesado e histórias surgiriam, especulações surgiriam com qualquer outro treinador à frente do Palmeiras, não fosse o Abel Ferreira. Agora, eu acho extremamente importante o que a diretoria do Palmeiras faz e não é de hoje, e aí eu bato palmas porque para mim a melhor gestão esportiva do Brasil é a do Palmeiras. O Palmeiras, ele não busca contratar o jogador mais midiático, não busca abalar o noticiário esportivo com o Memphis Depay, por exemplo, mas tem contratado peças fundamentais para esses jogadores, como o Veiga, como o Dudu, esses ídolos alviverdes, para esses jogadores não se acomodarem, terem uma sombra e sabendo que, se eles não entregarem aquilo que se espera deles, esse cara, esse reforço, esse jogador que está chegando agora, vai passar por cima e vai ganhar espaço e vai jogar com o Abel Ferreira. E isso faz com que aumente a competitividade do elenco e mantenha o Palmeiras sempre brigando, sempre nas cabeças, porque a gente sabe que um elenco vitorioso é mais difícil para motivar. Só que o Palmeiras, com essas contratações, ele gera competitividade interna e mantém o alto nível coletivo que tem sido mostrado, não é de hoje, é de tempos. Acabei de receber uma notícia aqui no meu WhatsApp, um conselheiro lá, hoje no cabelo. E outra coisa, que história é essa de Gabriel Jesus, Silvestre? Jesus, hein? Jesus, tem chance dele ser contratado? Eu quero. Bom, então é assim, você quer o Dudu fora do Palmeiras e que volte o Gabriel Jesus, né? Ó, sobre essa história do Dudu, as más línguas dizem que existe um movimento interno aqui sim, para que ele não fique, a partir da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Eu não posso garantir isso para vocês, mas é um zum. Talvez o Alex possa completar esse meu raciocínio. Sobre Gabriel Jesus, claro que desde que o Jesus, que foi revelado na base palestrina, campeão da Copa do Brasil de 2015, campeão brasileiro de 2016, que foi para o Manchester City, disputou várias temporadas no City, depois se transferiu para o Arsenal, que é o atual time dele, sempre há um namorico, sempre. O Jesus manda cartinha, o Palmeiras devolve beijinho, a torcida gostaria de ver o Jesus. Mas o que aconteceu nas últimas horas é que o Palmeiras fez de fato uma consulta ao Arsenal para tentar sentir o pulso do clube inglês. E aí, topa fazer negócio? O Palmeiras poderia se reforçar para o Mundial de Clubes do ano que vem. A resposta que voltou foi um não. O Jesus não é titular, o técnico gosta dele, não quer abrir mão do Jesus nesse momento, mas para agora não. Quero só lembrar os amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que a FIFA está estudando, abriu mais uma janela extra no início de junho, justamente para os clubes envolvidos no Mundial de Clubes. Então agora esqueçam Jesus. Mas no final do ano, ou até mesmo em junho, quando essa janela extra poderá ser aberta, se a FIFA confirmá-la, pode acontecer alguma coisa. Já eu volto para falar do time de amanhã, Michele, porque não me contaram, não. Eu vi com esses olhos aqui uma pecinha passando, ó, e entrando. E isso pode significar a volta de um jogador ao time amanhã. Segura a ansiedade um minutinho. Beleza. E fala pra mim por que o Rômulo não joga também. Mas vamos lá. Não, o Rômulo tá na fila, né? Ele vai ser melhor preparado pro ano que vem. Ele é jovem, foi contratado como uma oportunidade por ter se destacado no Campeonato Paulista, que é uma tradição já até do Abel Ferreira, né? Ele escolhe um jogador até para homenagear, acho que o Paulistão,
Então, na opinião dele, ele vê o melhor jogador do Paulistão de algum outro time e faz o Palmeiras contratar. Então foi assim com o Richard Rios ano passado, deu tão certo que ele agora é a seleção colombiana, titular absoluto do Palmeiras, e o Rômulo foi o destaque do Novo Horizontino, melhor jogador do Novo Horizontino, e o Novo Horizontino é o líder da Série B. E agora o Rômulo está aguardando, porque tem muita concorrência também, né? Tem o próprio Veiga, tem o Maurício, tem o Felipe Anderson, que e pode ser usado ali. O Gabriel Jesus é o que o Silvestre falou. É um sonho do torcedor do Palmeiras. Ah, sério? Muito. E assim, ele aqui no futebol brasileiro seria igual o Lucas Moura, carregaria o time nas costas. Na seleção ele não Michele, fez nada, mas ele não esconde o desejo de voltar pro Palmeiras um dia, né? Seleção não é referência para nada, né? Porque você tem que se encaixar num esquema de um técnico de seleção que treina 2 vezes antes de um jogo, depois libera todo mundo e volta daqui a 3 meses. Então, não dá para pegar a seleção brasileira como referência de sequência. Agora, o Gabriel Jesus não é o craque, não é o Ronaldo Fenômeno, mas pro torcedor do Palmeiras tem aquele sentimento, tem o carinho, né? Tem aquela coisa que ele chorou na despedida em 2016, falou que um dia eu volto. E ele é um jogador de alto nível. Mas é voltar para se aposentar já? Ainda não, ele é novo ainda, né? Não tem voltar pra arrebentar, porque o Gabriel Jesus aqui no futebol brasileiro, ele sobra. Pra deitar e rolar. Será? Ele sobra. Com certeza. Tá voando lá fora? Capaz até de voltar à seleção. Lá fora ele não tá voando, mas aqui voaria. E outra, sobre o Dudu, rapidinho, 5 segundos. O Silvestre tem razão. Tem um movimento lá dentro para tirar o Dudu. Mas ele vai fazer de tudo para mostrar dentro de campo que quem quer derrubá-lo no Palmeiras tem que se arrepender. E esse alguém, no caso, é alguém que mais manda lá dentro. Só que é assim, né? Precisa ter oportunidade para poder mostrar isso. As poucas que ele tem, a última que ele teve, tá conseguindo. Arrebentou. Tomara que continue. O Basejo já vai comentar também sobre... Bom, Basejo, Dudu... A gente sabe que se dependesse da presidente Leila Pereira, o Dudu já não estaria mais no Palmeiras. Ela deixou bem claro na entrevista na época das negociações com o Cruzeiro. O Dudu, embora tenha se arrependido, acabou criando problema. Não é mesmo? O Dudu não pode também reclamar, sendo que ele que buscou tudo isso. Sabe. E aí depois o Cruzeiro ele retira a proposta feita pelo Dudu. Dudu permanece no clube, é convencido pela principal torcida organizada do Palmeiras e tenta recuperar o seu espaço, mas não podemos esquecer que ele está colhendo aquilo que ele plantou a partir do momento que ele decidiu abrir negociações com o Cruzeiro. Eu acho que ele acabou sendo ali... E eu até acho, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, extremamente interessante para o Palmeiras, embora a gente esteja falando de um dos maiores ídolos da história do clube, se desfazer do jogador, porque é um jogador que ganha muito dinheiro e não tem sido muito utilizado pelo técnico Abel Ferreira. É verdade, vai ser uma economia. Às vezes você abriria espaço até em termos de fluxo de caixa para a chegada de um jogador do quilate do Gabriel Jesus. Calma, só uma coisa, você vai mandar embora o Dudu, o Estevão sai no meio do ano que vem. E aí? Aí você fala em reemprestar Lázaro. Então assim, ou você vai pro mercado e traz... O Gabriel Jesus... Mas é exatamente o que eu tô falando, você abre espaço para a chegada do Gabriel Jesus. Gente, pode ser isso mesmo, talvez eles queiram que saia o Dudu e traz o Gabriel. A questão é a relação custo-benefício, sem dúvida. Mas como não sou eu que pago o salário do Dudu, então eu gosto dele, eu acho que ele é ídolo e tem que ficar até morrer lá dentro. Pronto.